trabalha, quem não trabalha não vai perceber, né? Bom, e já está conosco a Mariana Calça, ela é vereadora de Limeira e ela tem aí um projeto interessante sobre as mães doulas. Mas eu primeiro quero perguntar para a Mariana, eu sei que é super falta de educação, né? Mas quantos anos você tem? Porque você tem uma cara muito novinha, a gente está assumindo aí. As meninas estão assumindo as cadeiras cada vez mais nova, que coisa boa isso. Desculpa, Mariana, se você não quiser falar, não tem problema. Imagina. Bom dia, Rose, bom dia, Edson, obrigada pelo espaço aqui, bom dia a todos que estão ouvindo os Bastidores do Poder. Eu tenho 31 anos, Rose, apesar da carinha aqui, eu já passei dos 30. Ainda eu considero que tenho 29 porque fiz 2 anos na quarentena. Ah, é, né? E não deu para comemorar, né? Não. Agora, como é que foi essa sua história com a política? Por que você se interessou em ser uma representante? Eu sei que você participou ali do Renova BR, eu vou chamar de um colegiado, de uma escola de formação política no Brasil, né? Como que você se interessou pela política? Rose, eu acho que a partir de 2018 eu passei a sentir aquela falta de representatividade, né? Eu olhava para as pessoas que ocupam os poderes aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e não me via representada nelas, né? Em especial após a eleição, eu acabei me vendo como uma possibilidade de estar ocupando esses lugares, porque infelizmente a gente sabe que o espaço político ele é, na maioria do espaço, dominado por homens brancos, e nós mulheres somos metade da população, né? A gente deve sim ocupar esses espaços e tem espaço para a gente. E a partir dessa falta de representatividade, eu sou advogada também, tenho um pouquinho de conhecimento do processo legislativo, também das necessidades da nossa cidade, e acabei fazendo o curso do Renova BR, sou também líder RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e sou também liderança do movimento Acredito, que é um movimento de renovação criado e fundado pela Tabata Amaral. E depois que passei a estar também nesses movimentos e nessas escolas, me vi sim como uma opção para a cidade, como uma opção que pudesse talvez fazer a diferença aqui, né? E tem uma frase do Bolsonaro que me chocou muito e que me deixa muito triste, que é quando ele falou que ele teve 4 filhos e a 5ª filha foi uma fraquejada e por nascer uma mulher. Eu sou irmã de mais 2 mulheres e meu pai é o único, sempre foi o único homem em casa. E para mim sempre foi inadmissível qualquer comentário machista, misógino. E a partir daí eu comecei a ocupar alguns espaços, falar um pouco mais sobre isso. E foi o que me moveu, Rose, a falta de representatividade mesmo. Agora, Mariana, você faz parte do PL, que é um partido que pode abrigar o Bolsonaro nos próximos dias. Estava marcado a filiação do Bolsonaro, acho que para o dia 31, 22. Não me lembro, 22, né? Dia 22, aí foi suspensa, porque precisa entrar em acordo com os diretórios estaduais em razão das alianças que serão feitas regionais e que está dando uma briga, porque o Bolsonaro não quer aliança do PL com o PT, por exemplo, em alguns estados, que é muito comum acontecer. E, além da vinda do Bolsonaro para o PL, você também tem um presidente, o Valdemar Costa Neto, que foi preso por envolvimento no mensalão. Como participar dessa sua visão mais assim de empoderamento feminino, uma visão mais jovem, né, que eu acho que está muito mais ligada às necessidades da sociedade agora, mas como fazer parte de um partido que carrega sobre ele essa marca ou essa fissura da corrupção? Rose, eu estou no PL desde abril do ano passado, né, que foi prazo de filiação, e a realidade dos municípios, elas são muito diferentes quando a gente pensa nos estados e pensa também na federação, né? Aqui no município, eu entrei em contato e vários partidos me procuraram, principalmente para cumprir cotas, né?
A gente sabe que precisam de 30% de mulheres, até para receber o valor do fundo eleitoral, enfim. E no PL, por incrível que pareça, aqui na cidade de Limeira, foi o partido que abriu as portas e me deu espaço. Eles me dão espaço, não me cobram absolutamente nada de direcionamento de votação, enfim. Eu realmente tenho liberdade para trabalhar aqui no município. E foi pensando somente na realidade do município que eu tenho contato com muitos outros vereadores de outras cidades também, que são do PL, outros PSL, Novo, enfim, de vários partidos que têm alas bolsonaristas, né? Mas que quando a gente olha para a realidade dos municípios, da cidade, que é onde a política acontece, onde a vida das pessoas acontece, é um cenário completamente diferente do cenário federal e do cenário estadual. Eu, particularmente, não conheço o Adhemar da Costa Neto, acho que vai ser muito difícil eu conhecer, mas tenho total ciência de todos os crimes que ele foi condenado. E eu não sou uma pessoa que passa o pano, mas de acordo com a realidade aqui da cidade, que as realidades são bem distintas, de acordo com as esferas aí que a gente tem. O PL foi o partido que abraçou, inclusive a gente tem 3 mulheres eleitas pelo PL. Edson. Mariana, bom dia. Você que tem 29 anos e 24 meses, eu quero saber quantos vereadores tem em Limeira e quantas mulheres ocupam uma cadeira na Câmara Municipal. Edson, nós somos em 21 vereadores, 6 mulheres, e uma delas é a primeira mulher trans a ser eleita aqui na cidade de Limeira, o que eu considero um super avanço e fico muito feliz em ter a Isabeli como colega, a Isabeli que é do PT, mas porque representa muito, né? Muito quase um terço, né? Quase um terço. Olhar também, um olhar mais para frente aí da população da cidade de Limeira, apesar de 85% ter votado no presidente Bolsonaro. E a pergunta, eu ia fazer a pergunta agora com relação a... Eu estava esperando que você fosse dizer que era só você e mais uma, daí eu já ia perguntar como é que é vocês viverem aí no Clube do Bolinha. Estou dizendo isso porque uma deputada, recentemente, numa entrevista para o Pedro Bial, no programa da Rede Globo, disse que até 2016 não tinha um banheiro feminino na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, a gente tem discutido algumas coisas que são estruturais, você olha, você vê o avanço de um determinado lado, para o outro lado você vê que se não há retrocesso, se não tem retrocesso, pelo menos não tem avanço. Mas pelo menos essas questões relacionadas à mulher, a questão trans, etc., eu acho que são pautas frequentes na Câmara Municipal, então, em Limeira, Mariana. Edson, tem sido frequente, sim. Eu tenho conseguido emplacar alguns projetos de lei que tratam das mulheres. Foi aprovado o projeto de lei da dignidade menstrual aqui em Limeira, com muita briga, mas foi. Foi aprovado o projeto de lei que inclui no currículo escolar a Lei Maria da Penha, e também foi aprovado na semana passada o projeto de lei que trata da permissão das doulas entrarem nos hospitais. E é muito engraçado que muitas vezes a gente precisa ensinar os nossos colegas homens do que se trata alguns assuntos, né, da necessidade da distribuição de absorvente, o porquê, o quanto isso influencia na vida das mulheres e das meninas, também explicar o que são as doulas, porque alguns realmente não têm muita noção desse nosso mundo feminino, né? Mas eu tenho avançado bem nessas pautas, que é uma pauta que eu trabalho bastante, e eu fico muito feliz que a cidade, apesar de ter uma característica mais conservadora, tenha aceitado bem essas pautas, né? Agora, Mariana, o Edson, deixa eu só te perguntar, você falou que teve muita briga em relação à aprovação da lei da dignidade menstrual. Que tipo de discussão que se deu e o que era a contrariedade? No projeto de lei que eu protocolei aqui na Câmara dos Vereadores, eu busquei incluir dentro dessa política pública os homens trans, né? Que são pessoas que possuem útero e ovário, mas se identificam como homem, portanto elas menstruam.
E aí foi uma discussão muito grande sobre ideologia de gênero do pessoal mais evangélico, mais conservador. E aí, por conta desse inciso, não foi aprovado por unanimidade, né? Perdi aí 6 votos de homens que não entenderam a necessidade da gente incluir isso. E eu acho que a política tem que ser cada vez mais inclusiva. Se a gente não incluir essas pessoas que já são marginalizadas, já vivem em situação de vulnerabilidade por ser quem são, a gente vai começar a dar muitos passos para trás. E foi, apesar da briga, foi uma vitória muito, muito grande para a nossa cidade. Em especial para a vereadora Isabeli também, que comigo me ajudou a fundamentar toda a necessidade dessa política pública ser, sim, objeto desse público transmasculino, né? O prefeito ele já sancionou e já vai começar a aplicação dessa lei aí no município, ainda não? Sim, o prefeito já sancionou, agora está no prazo de regulamentação, são 120 dias para regulamentação, e acredito que a partir do ano que vem os absorventes e a informação também, que é um objetivo dessa lei, vai ser passada para as meninas, para as mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade. Só uma coisa, Rosi, eu fiz esse movimento em relação à aprovação do projeto da dignidade menstrual com mais de 40 cidades do Brasil todo. Eu e um grupo da ONU que chama Grow Up, que são as meninas adolescentes, nós nos juntamos, eu fiz o PL aqui no nosso gabinete e acabamos fazendo um protocolaço no dia 28 de maio, que é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Então, é um movimento que tem sido feito nos municípios do Brasil todo para sensibilizar as pessoas que sim, isso é uma realidade e nós precisamos lidar com ela. Infelizmente, esse debate veio à tona a partir de 2019, mas é uma realidade, sim, de praticamente todas as cidades do nosso Brasil. Você sabe que eu comecei a ter noção dessa história e é uma coisa, porque como a gente trabalha, você tem o acesso, é uma coisa assim, você nem pensa nisso, né? Mas eu não sei se você chegou a assistir um filme indiano que fala sobre essa questão, né? Das meninas não terem o absorvente, da vergonha, da falta de higiene, de como isso traz doença, mortes e a coisa. E aí, quando essa discussão começou aqui no Brasil, eu falei, gente, é verdade, porque se a pessoa não tem o que comer, imagina que ela vai ter absorvente para poder usar. Então, assim, realmente ainda bem que nós temos aí mulheres na política que estão atentas, né, para essa necessidade. E hoje, esses projetos de lei da dignidade menstrual é uma coisa que está acontecendo em quase todos os municípios no Brasil, né? Sim, com certeza. E eu acho muito importante a gente envolver a sociedade civil nisso também. Aqui em Limeira nós fizemos movimentos de arrecadação dos absorventes, 3 entidades nos ajudaram nessa arrecadação e é uma melhora para a vida das mulheres e meninas, né? A gente sabe que uma em cada 4 meninas falta da aula por conta da menstruação. No final do ano, um semestre, aliás, um mês e meio, né, 45 dias, as meninas acabam faltando da aula no ano por conta da menstruação. E aí, quando a gente pensa em equidade de gênero, a gente vê que nós, mulheres, estamos muito para trás, né? De pensar que em mais de um mês, meninas em situação de vulnerabilidade faltam da aula por conta de uma coisa que é natural. E falar sobre menstruação é natural, né? Na aprovação do projeto de lei lá em Brasília, teve um deputado que sequer conseguia falar a palavra menstruação, para a gente ver como que esses assuntos são tabus e estão aí enraizados na nossa cidade, na nossa sociedade, a gente precisa falar sobre isso. E eu tenho feito esse movimento com essas meninas da Grow Up no Brasil inteiro. Na semana passada elas estavam em Brasília, lutando pela derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que vetou esse projeto de lei com argumentos que não tem nem pé nem cabeça, mas se tudo der certo vai ser derrubado o veto e as meninas do nosso Brasil vão ter acesso ao absorvente. Se a gente pensar friamente, Rosi, custa praticamente 10% do valor da cesta básica o absorvente, né? É verdade. É um valor muito alto. Quando eu falei de projetos, eu já passo para você, Edson, quando eu falei dos projetos, são as próprias câmaras das cidades que têm tomado essa iniciativa mais assim de apresentar o projeto, né, Edson?
Não, é assim, como a maioria na minha casa é de mulher, então essas questões são mais discutidas em casa. Mas outro dia, a vereadora Mariana, eu estava conversando com a Rose aqui uma questão estrutural do racismo e até coloquei uma questão para ela, ela até entendeu. Eu acho que os homens também, eles não têm, além de não saberem o que é o parto, não saberem o que é uma menstruação, não há uma empatia. Eu conversando com a minha filha outro dia, a Karen, ela falou assim, pai, eu estava lendo aqui que tem meninas que chegam a usar, cortar um guardanapo de cozinha em pedaços pequenos para poder usar nos dias da menstruação, ou então colocar um miolo de pão. Olha que situação que a gente chega, porque as pessoas não discutem políticas públicas com relação a esse aspecto. Os homens poderiam, eu não sei se empatia é a palavra correta, mas caramba, todo mundo teve contato com uma mulher na vida, sabe como é que funciona, sabe como é o ciclo dela. Eu acho impossível que o camarada não possa se sentir conduído com uma situação dessa, porque pelo menos contato com uma mulher na vida ele teve, que foi a mãe dele, né? Com certeza. O que eu acho, Edson, eu acho assim, nem as mulheres que são as mulheres que não passam por essa situação, elas tinham se conscientizado desse problema. Você entende? É ainda mais grave. Eu não acho que é só uma questão machista. Eu acho que passa por tudo. É de não ser enxergada mesmo. É um problema que não é enxergado. É como se fosse uma coisa assim, é invisível. Não sei se a Mariana concorda. É invisível, Rosa. Eu sou vicentina desde que eu nasci, né? Nasci no berço dos vicentinos. E a gente entrega cestas básicas mensalmente. E nunca nós entregamos absorvente. Nunca a gente pensou nisso, né? Então, realmente é uma coisa que acontece, mas que é invisível. A gente não tinha noção disso. E agora que a gente tem, não tem por que não fazer, né? E é uma política pública que não vai gerar muito dinheiro, não vai gastar muito dinheiro dos cofres públicos, mas se a gente pensar a longo prazo, as meninas que vão na escola, as meninas que vão deixar de ter doenças ginecológicas, enfim, é uma política pública que vale a pena sim investir. Ô Mariana, você acha difícil incluir absorvente numa cesta básica, por exemplo, já que você citou aí cesta básica? Eu não acho difícil. Ele, inclusive, teria sido incluído se Bolsonaro não tivesse vetado, porque é um dos artigos do projeto de lei que foi apresentado pela Marília Reis com outros deputados. E aqui em São Paulo, em especial, o ICMS foi zerado em relação aos absorventes, que é uma coisa absurda. O absorvente é taxado assim como o perfume. Então, para a gente ver o quão louco é isso, né? E há tempos a gente não pensa nisso. Então, vai poder ser incluído sim, assim que esse veto cair. Agora, Mariana, em relação ao teu projeto das doulas, o que é o projeto? Explica para a gente um pouco. Rose, o projeto de lei das doulas, ele trata da permissão de entrada das doulas nos ambientes hospitalares, né? E aqui em Limeira existe ainda uma dificuldade dessas profissionais acompanharem as gestantes, as parturientes no momento do parto. E é uma demanda que vem há algum tempo, é um projeto de lei que também foi apresentado em 2015, mas não foi para votação. E nesse ano, com a minha eleição, aliás, hoje faz um ano da eleição do ano passado, né? Eu voltei a pautar isso, porque eu acredito na importância das doulas nesses ambientes, né? Para acalmar, para ajudar as mulheres, dar força, enfim, é toda uma ajuda mais psicológica do que técnica. As doulas não fazem o que o médico faz. Isso, nós estamos entrevistando a vereadora Mariana Calça, de Limeira. Ela apresentou um projeto para inclusão, como ela colocou, das doulas, mas eu acho que precisamos do básico. Mariana, o que é uma doula? O que uma doula faz? As doulas são os profissionais, existe um curso de doula já no Brasil, né? E essas profissionais, ela tem a função de amparar, proteger e dar força para a mulher no momento do parto, né? Essas doulas não fazem nenhum procedimento médico, porque elas não podem, não são preparadas para isso, nem de enfermagem. E as doulas sobem com as mães durante o trabalho de parto e ficam até que o bebê nasça, né, para dar um suporte mesmo, em especial para que o parto normal
seja a maioria dos partos realizados no nosso país. O Brasil é um dos países que mais apresenta números de cesáreas, né? E a gente sabe o prejuízo que isso dá para a mãe e para os bebês. Então, as doulas auxiliam essas mães que queiram a participação delas, que queiram tentar, sim, um parto normal. E o grande diferencial das doulas é que a gente já vê nos números, né? Reduz o número de cesárea, a duração do trabalho de parto também diminui e os pedidos de analgesia também, eles diminuem, né? E também auxiliam a criança na amamentação, as doulas que são especialistas nisso. Então, é um projeto que tem como objetivo fazer com que a nossa cidade aqui tenha o maior número de partos normais. Ô Mariana, a doula é um upgrade de parteira, não? Gostou dessa, hein? Upgrade, hein? Edson, não, ela não é um upgrade de parteira porque ela não pode fazer o procedimento do parto, né? Mas, assim, a grosso modo, a gente pode até entender que é quase uma parteira. Você sabe que eu nasci de parteira, né, Edson? Nasci em casa e com parteira. Minha mãe fala, foram duas parteiras que fizeram meu parto. Mas você é rebelde, você é rebelde desde criancinha, então. Exato. Mas em relação as mulheres, elas querem essa assessoria das doulas? Como que é isso? Elas querem, Rose, principalmente, infelizmente, hoje a doula ela não é cedida pelo SUS, né? Isso é importante a gente falar. São contratos particulares entre as mulheres e as doulas, e só nesse final de semana eu recebi 2 ligações de mulheres que tentaram entrar com a doula no hospital, mas não puderam. E aí eu expliquei que o projeto de lei ele tem 120 dias para entrar em vigor e tudo mais. Então, existe essa demanda aqui na nossa cidade e existe uma dificuldade principalmente em relação aos médicos plantonistas, né? Que a hora que a mulher chega com a doula não quer que ninguém entre, mas a doula não tem o objetivo de atrapalhar o parto, muito pelo contrário. Ela quer ajudar que seja realizado o parto normal. E o custo de um parto normal é muito mais baixo do que o custo de uma cesárea, né? Porque a cesárea é uma operação. Então, aqui na nossa cidade tem essa demanda sim, inclusive na região, Campinas, Araras, Piracicaba, cidade de São Paulo, também já tem esse mesmo projeto de lei aprovado e vigente há algum tempo. Então, isso eu acredito que não era para ser um empecilho na vida dessas mulheres, né, que já estão lá nos seus 9 meses, prontas para dar luz, e ainda tem que lidar com essa dificuldade dentro do hospital. Mas não há nenhuma resistência, Mariana, numa época como essa de pandemia, você ficar deixando muita gente de fora entrar no hospital? Edson, quando a gente protocola um projeto de lei, a gente protocola um projeto de lei abrangente, né? Então, na regulamentação que o executivo vai fazer, ele vai poder fazer, sim, a previsão de pandemia, endemia, nesses casos em que eu também acho que deve-se ter menos gente possível dentro de um hospital. Até quando eu fiz a articulação desse projeto, conversei com os 3 maiores hospitais aqui da cidade, eu conversei com eles e falei, olha, podem ter certeza que eu não vou apresentar esse projeto de lei enquanto a situação for essa de 100% de ocupação dos leitos. Mas aqui em Limeira, graças a Deus, a vacinação tem avançado bem, e já está praticamente a normalidade dos atendimentos hospitalares. Então, foi um momento para a gente conversar sobre isso e o executivo vai poder, sim, fazer essa regulamentação mais específica e pensar nos casos específicos. Muito bom. Tem mais perguntas, Edson? Não, só quero agradecer aqui o Vinícius Boer, que nos possibilitou aqui o contato com a vereadora Mariana, para que a gente pudesse conversar com essa moça de 29 anos e 24 meses. Obrigado, viu, Mariana? Mariana, muito obrigada pela entrevista, foi excelente, e que você tenha êxito aí no restante do seu mandato em defesa das políticas públicas em favor da mulher e também de outras questões, né, que precisam de apoio. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço a oportunidade e o espaço, uma boa semana para vocês.